Essas são as últimas imagens do tio de Suzane chegando em casa, provavelmente usando o carro por aplicativo. Ele entra em casa a pé normalmente depois dessa data. Ele não saiu mais da residência e acabou sendo encontrado morto dias mais tarde, ao lado da sua cama. Aparentemente, ele estava bem de saúde. Suzane von Richthofen tentou liberar na delegacia o corpo do tio Miguel Abdala, de 76 anos, que foi encontrado morto de forma misteriosa dentro da casa onde ele morava sozinho. O tio Miguel deixou uma fortuna avaliada em 5 milhões de reais. Policiais civis do 27DP, que fica no bairro do Campo Belo, em São Paulo, ficaram surpresos com a aparição de Suzane lá no distrito. Ela se apresentou como representante legal do tio, que foi achado morto em casa. Olha o que aconteceu, pessoal. Suzane saiu da cidade onde ela mora, que é Bragança Paulista, onde ela mora com o marido, e ela percorre de carro sozinha 82 quilômetros e rapidamente chegou à delegacia do bairro onde o tio dela morava. E foi nessa mesma delegacia que, em 2002, foi registrado o boletim de ocorrência do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, mortos a pauladas por Daniel e Christian Cravinhos, amando dela. Olha, ela conhece bem esse distrito policial, pois a Suzane, ela depôs pelo menos 2 vezes nessa delegacia e, na época, ela estava acompanhada do tio Miguel Abdala Neto, quando ele ainda não desconfiava que a sobrinha tinha planejado a morte da sua irmã e do marido Manfred Richthofen. Muita gente está dizendo que Suzane está interessada em sua parte na herança do tio que foi achado morto dentro de casa, com o corpo já em estado avançado de putrefação. Logo depois que o corpo do tio de Suzane foi levado ao IML para a realização de necrópsia, o grande portão da casa amanheceu todo pichado e uma frase chamou a atenção de todos. Será que foi Suzane? Meu nome é Jorge Lordello e já deixo eu te pedir uma força para a minha equipe, que é muito fácil. Inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like, pois assim a gente vai conseguir postar mais vídeos por semana. E olha, se prepara, em breve, hein, vocês quiseram e nós vamos te atender. Em breve, nós vamos ter as lives toda semana aqui no canal Na Cena do Crime. E se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, envolvendo a morte suspeita de um médico solitário que foi encontrado morto dentro da casa. E a Polícia Civil aguarda a chegada dos laudos para determinar a causa da sua morte. Foi crime ou morte natural? Olha, se você quer realmente passar em concurso para a polícia, então eu preciso te apresentar o Instituto Oliver, que é, sem dúvida, a maior escola preparatória para concursos policiais em todo o Brasil. Olha, só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do Instituto Oliver já foram aprovados em cargos para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, PRF, Guarda Civil Metropolitana em todo o Brasil. E olha, além dos cursos para você entrar para qualquer carreira policial, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, pós-graduação e o famoso EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, para você realizar o seu sonho, acesse o site ou o QR Code aqui na tela ou o telefone que eu estou colocando aqui, porque você vai ter um atendimento especial, porque você está vindo para o Instituto Oliver através aqui do canal Na Cena do Crime. Então, olha, dê o próximo passo para a sua carreira com o Instituto Oliver. Miguel Abdala Neto era médico, morava sozinho e levava uma vida isolada. Ele não tinha cônjuge, ele era separado já há algum tempo. Ele também não teve filhos. Ele teve apenas uma irmã, a dona Marísia, que era mãe de Susana Richthofen e que foi assassinada na noite do dia 31 de outubro de 2002. Seus únicos parentes vivos e mais próximos são Suzane e Andreas von Richthofen. Ao chegar na delegacia, vai vendo, Suzane se apresentou como Suzane Luize Magnani Muniz, sobrenome que ela adotou após o casamento com o médico Felipe Zecchini Muniz. No entanto,
Ela foi, é claro, rapidamente reconhecida pelos policiais civis que estavam naquele dia de plantão. Suzane se recusa a usar o sobrenome Richthofen. Ela já alterou o nome e não quer mais ser chamada de Richthofen. Mas veja o que aconteceu. Na conversa com os investigadores do 27DP, Suzane afirmou ser a única parente consanguínea próxima do médico, por ser sobrinha de primeiro grau, e realmente ela é sobrinha. Com esse argumento, ela tentou formalizar a liberação do corpo para o sepultamento, numa movimentação que também abriria um caminho para ela se tornar inventariante dos bens deixados por Miguel Abdala. O falecido possui uma ampla casa e um bom apartamento no bairro do Campo Belo, além também dele ter um sítio no litoral paulista. Estima-se mais ou menos que o patrimônio dele soma 5 milhões de reais. Os policiais civis, num primeiro momento, não atenderam o pedido de Suzane. Mas veja o que a minha equipe de produção descobriu. Antes da chegada de Suzane na delegacia, lá esteve uma mulher de nome Silvia Magnani e que foi ex-companheira de Miguel Abdala Neto. Eles moraram por mais ou menos juntos 14 anos. Silvia Magnani foi a másia do médico Miguel Abdala Neto e também ela era uma prima distante. Por isso, ela conhece bem toda a família. A intenção de Silvia era ajudar a liberar o corpo de Miguel para o sepultamento, mas a polícia pediu a ela uma prova formal desse parentesco. Como ela não conseguiu fazer a prova solicitada, acabou mesmo fazendo o reconhecimento do cadáver do ex-marido lá no Instituto Médico Legal Central de São Paulo, que fica lá na Consolação. O curioso é que logo que o corpo do médico Miguel foi retirado da casa e levado ao ML, o portão principal da residência foi todo pichado por populares não identificados ainda. Uma frase escrita em letras garrafais chamou a atenção do público. Abre aspas. Será que foi Suzane? Essa pichação insinua que a sobrinha poderia de alguma maneira ter envolvimento com a morte do tio dela. Mas, até o presente momento, não existe nenhuma evidência nesse sentido, apenas especulações nas redes sociais. A Polícia Civil aguarda o resultado de vários exames periciais e também exame toxicológico que foi solicitado para esclarecer as circunstâncias do óbito do médico Miguel Abdala Neto. Suzane, depois que recebeu a negativa na delegacia, ela teria ido sim ao fórum daquela região e rapidamente entrou com um pedido de tutela para tentar reverter a situação, mas não conseguiu. A ex-esposa Silvia Magnani já deu declarações que torce para que Miguel Abdala Neto tenha deixado um testamento em vida. Silvia Magnani acredita que, se o testamento existir, ela tem absoluta certeza que Suzane seria excluída do dinheiro do seu tio. É claro que o falecido Miguel Abdala tinha raiva de Suzane, pois a Polícia Civil comprovou que ela planejou a morte da sua irmã e também do marido dela, o Manfred Richthofen. Silvia Magnani ainda relatou que no período em que ela se relacionou com Miguel, o marido falava horrores da sobrinha e afirmava que lutaria até o fim da vida para que ela não herdasse sequer um alfinete da família, que, nas palavras dele, ela própria havia destruído. Silvia ainda contou também que o ex-marido era hipertenso e tomava remédios controlados. É importante você que me assiste saber que não é a primeira vez que Suzane recorre à justiça em disputas familiares envolvendo dinheiro, envolvendo patrimônio. Logo depois da morte dos pais dela, que ela mesma planejou, ela tentou se tornar inventariante dos bens dos seus pais, que era avaliado na época em cerca de 10 milhões de reais. E olha, o curioso que nós levantamos, presta atenção. Foi o tio Miguel quem entrou com uma ação e conseguiu que a sobrinha fosse declarada indigna de herdar bens dos pais, que ela mesma mandou matar. Com isso, toda a herança ficou com o irmão Andreas Richthofen. Mas agora, com a morte de Miguel Abdala Neto, os irmãos Suzane e Andreas voltam a ter um novo conflito.
conflito. Silvia Magnani alega que tentou localizar Andreas, mas infelizmente ela não conseguiu. Andreas vive isolado em uma chácara na cidade de São Roque. E se ele não tiver acesso à TV e também internet, parece que ele está totalmente isolado. Talvez ele ainda nem saiba da morte do tio Miguel. Ele não tem carro e anda bastante a pé, sempre sozinho. Se tornou uma pessoa reclusa num pequeno terreno próximo de São Paulo que ele herdou dos seus pais. Quando seus pais foram mortos, Andreas tinha apenas 14 anos de idade. Ele passou por uma barra muito grande. Ele perdeu a sua família de uma hora para outra. Talvez por isso ele vive de forma tão solitária. Parece que ele não confia mais em ninguém. Outro fato curioso é que ele não se interessa por dinheiro. Vive uma vida muito simples no meio da natureza. O tio Miguel foi encontrado morto na sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026, em sua casa que fica na rua Baronesa da Bela Vista, lá no bairro da Vila Congonhas, Campo Belo. Um vizinho, vou te contar o que aconteceu, dono de uma empresa de construção que mora ao lado da casa do tio Miguel, estranhou a falta de contato com ele havia mais ou menos cerca de 2 dias. E aí esse vizinho, ele subiu no muro com uma escada e ele foi dar uma olhadinha no interior da residência. Você não acredita o que ele viu? Ele conseguiu enxergar através da janela o corpo do tio Miguel no quarto, no piso superior, sentado no chão e com as costas apoiadas na cama. Em seguida, ele acionou a polícia. No dia anterior à descoberta do corpo, a diarista que trabalha lá com o seu Miguel esteve na casa. Ela bateu no portão, tocou a campainha e enviou mensagem pelo WhatsApp, mas não obteve resposta e aí ela não teve outra maneira, ela foi embora. Câmeras de segurança de uma empresa vizinha mostram o tio Miguel entrando em casa pela última vez no dia 7 de janeiro de 2025, às 17h10. Depois disso, não foi visto mais. Irmão de Marísia von Richthofen, Miguel rompeu relações com Suzane após o assassinato do casal e tornou-se tutor de Andreas, então, quando Andreas tinha 14 anos de idade. Bom, o problema é que a relação do tio Miguel com o sobrinho Andreas também foi marcada por desavenças e conflitos. Um dos episódios mais tensos ocorreu quando Miguel encontrou e entregou ao Ministério Público uma pistola que Andreas havia escondido no quintal da casa, o que deixou o jovem Andreas furioso com essa atitude do tio. Outro motivo de atrito surgiu quando Andreas passou a insistir em visitar a irmã na penitenciária, algo que o tio não queria. E, na verdade, isso aconteceu logo no começo, depois do crime, pois no começo Andreas demorou um pouco para aceitar e acreditar na participação da irmã na morte de seus pais. Olha, é importante ressaltar que a família deles era muito pequena e com o assassinato de Marise e Manfred ficou ainda menor. Agora, com a morte estranha do tio Miguel Abdala Neto, só resta mesmo Suzane e Andreas Richthofen. Mas, na verdade, a família ficou toda destruída depois do assassinato dos pais de Suzane e Andreas. Bem, mas o que eu vou te contar agora, eu acredito que você não saiba. Em 2006, Miguel Abdala Neto acionou a justiça para dizer que Suzane foi vista rondando a casa onde ele morava. E naquela época ele morava com a mãe e também morava com quem? Com o irmão dela, o Andreas Richthofen, que tinha 22 anos de idade. Veja o que aconteceu no processo criminal. Olha o que eu vou te contar. O Ministério Público entendeu que essa atitude era grave, da Suzane rondando a casa do tio dela. E aí, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva de Suzane, o que foi deferido pelo juiz criminal lá da Barra Funda. Mas eu sei que você que me assiste quer fazer a seguinte pergunta. Lordelo, a Suzane tem direito ou não à herança deixada pelo tio Miguel? Olha, ela tem direito sim aos bens deixados pelo tio. Temos que entender que ele não tem filhos e também não tem esposa. A família dele que sobrou é apenas Suzane e o seu irmão Andreas. Olha, tem muita gente dizendo que Suzane foi considerada indigna e por isso perdeu o direito à herança dos pais dela, e isso realmente é verdade.
Só que nós temos que entender que a indignidade sucessória reconhecida contra ela atinge apenas a herança dos pais que foram vítimas de crime perpetrado por ela. Mas, na minha opinião, não se estende essa indignidade aos bens do tio, que acaba de falecer. Outra coisa, hein? O fato dela ter mudado o nome também não interfere em nada no direito dela à sucessão dos bens do tio falecido. Sobrenome também não interfere na sucessão. O nome dela era Suzanne Louise von Richthofen e agora ela passou a se chamar Suzanne Louise Magnani Muniz. Ela retirou o sobrenome dos pais, von Richthofen, e adotou parte do sobrenome da avó materna, além de ter acrescido agora o sobrenome do marido, o homem que ela casou e já teve um filho. Outro detalhe: Suzanne e Andreas têm direitos iguais, ou seja, 50% para cada um. Então ela teria direito a 2,5 milhões de reais. Só existe uma possibilidade de Suzanne não ter direito aos bens do seu tio. Presta atenção que eu quero te explicar. Se Miguel Abdala Neto tiver deixado testamento excluindo o nome dela da sucessão de bens, aí ela ficará sem nada. Olha, realmente, tudo que se refere a Suzanne tem uma repercussão fora do comum. Só para finalizar, eu queria fazer um comentário. Você reparou que Suzanne, quando soube da morte do tio, ela pegou o seu carro e foi rapidinho para a delegacia para se apresentar como um parente mais próximo. O curioso é que o marido dela não a acompanhou. Ela foi sozinha, com a cara e a coragem, e isso ela tem muito. Olha, tão logo a minha equipe de produção tem a novidade sobre a morte suspeita do tio de Suzanne e também, se a gente tiver mais informação sobre essa disputa pela fortuna deixada pelo falecido, nós estaremos publicando mais um vídeo aqui no canal. E agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Andreas vai se interessar pela herança? Ou ele vai abrir mão e tudo poderá ficar com Suzanne? Será que o médico Miguel deixou o testamento excluindo Suzanne dos seus bens? Ou talvez ele não tenha tido tempo para elaborar o tal documento? Olha, estou aguardando ansioso os seus comentários, fechado? E se você está gostando do nosso canal, então aproveita agora e se inscreve, pois nos ajuda bastante. Aproveita o embalo e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilhe as nossas histórias com as pessoas que você sabe que curtem consumir True Crimes com riqueza de detalhes.